Oi Frank, que alegria estar aqui com você mais uma vez no Aqui Tem Nordeste. E hoje no nosso quadro Arte Nordestina, nós vamos conhecer a história de duas irmãs que trouxeram consigo um pouquinho da cultura pernambucana para o estado de São Paulo. E olha, não dá para falar de cultura pernambucana sem antes falar de bolo de rolo. E não dá para falar de bolo de rolo sem apresentar a história das irmãs Alicele e Adriane, que juntas criaram a Padoquinha. E eu tô muito curiosa para conhecer um pouquinho dessa história. Meninas, muito obrigada por receber o Aqui Tem Nordeste aqui para contar um pouco da história de vocês. Essa história que começou lá em Pernambuco, né? Sim, começou de lá e a gente trouxe aqui para São Paulo. Isso, há 6 anos a gente começou, né, com a Padoquinha, a gente se juntou, começou inicialmente vendendo pães, né, e aí a gente teve a ideia de incluir o bolo de rolo, que é um bolo típico de Pernambuco. E o sucesso do bolo de rolo foi tão grande que só ficou o bolo de rolo e os pães ficaram de lado, né? E a gente já está nessa caminhada há 6 anos. As irmãs nos contaram que o bolo de rolo fez sucesso após uma feira de exposições. O sucesso foi tão grande que elas deixaram de produzir pães e passaram a se dedicar exclusivamente ao bolo de rolo. E a gente estava falando aqui, né, antes da nossa conversa, que o bolo de rolo é uma memória muito afetiva para as pessoas de Pernambuco especificamente, né? E vocês puderam trazer um pouco, né, dessa cultura, dessa memória, desse sabor, né, que muita gente sente saudade aqui para a cidade de São Paulo. Isso, como a gente estava conversando, né? Pernambucano gosta de presentear com bolo de rolo, né? E geralmente os turistas que vão até Pernambuco também gostam de, sempre que provam lá, sempre trazem o bolo de rolo, né, na mala para distribuir para os amigos, né? E aí a gente teve essa ideia, né? Juntou a fome com a vontade de comer, né? E a gente viu que tinha essa demanda realmente e as pessoas ficaram curiosas e ficaram na vontade de matar a saudade de casa também, e se tornou o sucesso que está sendo hoje. E se tornou para nós uma missão mesmo, assim, a gente toma como missão hoje proporcionar esses momentos de memória afetiva para os conterrâneos, óbvio, mas para as outras pessoas também que conhecem o bolo de rolo, e ele passa a se tornar também esse paladar afetivo, né? Essa memória que é criada, né, em torno da mesa. Com certeza. E olha, a gente tá conversando aqui, a boca tá enchendo d'água. Eu quero conhecer um pouquinho do processo, de como que vocês fazem o bolo de rolo de vocês. Sim, pode com ser? certeza, vamos lá. Então, vamos junto com a gente pra cozinha. As irmãs são um verdadeiro sucesso. Nas redes sociais, elas registram cada trabalho. E que talento! Cada bolo é um mais lindo que o outro, não é mesmo? Por incrível que pareça, muitas pessoas ainda não conhecem o bolo de rolo, né? Esse formato dele encanta as pessoas, né? Quando elas descobrem que é um bolo que é feito de goiabada. E explica um pouquinho pra gente como que é feita essa massa, né? Que ela é tão fininha, tão delicada. Sim, o segredo da massa, inclusive, do bolo de rolo, ela é ser espalhada de forma bem fininha, né? Diferente do rocambole, que muitas pessoas confundem, né? O bolo de rolo tem a massa bem fininha. E a base dele é ovo, farinha de trigo, manteiga e açúcar. E o recheio tradicional de goiabada. Apesar de existirem outros sabores também de bolo de rolo. Inclusive aqui a gente prepara com outros sabores também. Tem 7 sabores, né? Mas o tradicional é o de goiabada. É o que... Carro-chefe. Isso é o carro-chefe. Que bacana. E a gente viu também que, além do bolo de rolo tradicional, vocês adaptaram, né, o bolo de rolo para outras sobremesas, outras culturas brasileiras, mas sem deixar aí, né, a cultura de vocês de lado também. Sim, a gente não abre mão da autenticidade do bolo de rolo pernambucano, né? Então, o formato tradicional, que é como a gente tem aqui, mas também tem o naked cake, que já é um bolo para aniversário, para casamento. Tem o biscoito de bolo de rolo, que já é uma outra versão. Tem o próprio bolo de rolo personalizado para lembrancinha, né? Quadrado, pequenininho.
E tem também, inclusive, agora a gente já chegando próximo à Páscoa, o ovo de bolo de rolo, né? Não fomos nós que inventamos, que criamos, mas fizemos também as nossas adaptações para o ovo de Páscoa de bolo de rolo aquele que também. tá ali, né? É aquele que tá ali. E foi um sucesso? Um sucesso total. Mas agora eu quero que vocês ensinem um pouquinho pra gente como que é produzido mesmo esse bolo, sim, pode sim, ser? Sim. Com Vamos certeza. lá, com certeza. Então vamos lá. Aqui nessa massa tem aqueles ingredientes, que é o açúcar. Açúcar, manteiga, farinha de trigo e o ovo. Perfeito. Essa é a base da massa do bolo de rolo. E o segredo está justamente nesse processo aqui, né? Diferente do rocambole, onde a massa é colocada de forma mais grosseira, né, na assadeira, o bolo de rolo a gente tem que espalhar de uma forma que ele fique bem fininho. A massa tem que ficar bem fina, que é justamente para criar esse efeito das camadas fininhas, né? Então o segredo está aqui. Espalhar bem fininha, a gente leva para assar. Em seguida já coloca o recheio e enrola também. O recheio ele já é assado junto com a massa? Não, é separado. Separado. Separado, isso mesmo. E depois de demorados 2 minutos, aí é só colocar o recheio. Isso, a gente coloca o recheio na massa. Agora espalhar. De forma bem delicada, porque a massa é bem delicada e ainda está quente. Então, espalhando. A goiabada de preferência caseira. Isso. E cremosa, né? Tem que ser o ponto da goiabada cremosa. É pra gente conseguir espalhar bem e deixar o recheio de forma bem uniforme. Não pode ser muito recheio, senão a gente também não consegue enrolar. E agora o processo final, que é justamente o de enrolar. Aqui já temos um rolinho de bolo de rolo. Para fazer um bolo maior, a gente vai fazendo outras camadas, também assando outras camadas de massa e fazendo o mesmo processo. Pega esse rolinho, coloca em cima, também faz o mesmo processo enrolando. Tipo aquele que está ali ao lado. Isso, exatamente. Esse daqui tem 4 camadas. Então foi o mesmo processo desse aqui. A gente passa o recheio, enrola e vai fazendo isso sucessivamente, até formar um bolo no tamanho que a gente precisa, no tamanho que a gente quer. E meninas, como que é para vocês, né, propagarem a cultura pernambucana que vocês tanto amam, tanto têm orgulho aqui na cidade de São Paulo, também hoje nas redes sociais para tantas pessoas? Nossa, é uma grande oportunidade, um grande privilégio. Você falando na cidade de São Paulo, mas Brasil, na verdade, né? Porque hoje a gente envia para outros estados, para muitas cidades por aí afora, e é um pouco uma forma de trazer a nossa cultura, as nossas raízes, as nossas origens, e mesmo estando longe, a gente continua se sentindo perto, né? A gente continua se sentindo ligada à nossa cultura, à nossa culinária, que é muito rica. Então, é um privilégio enorme poder espalhar a cultura de Pernambuco, poder trazer um pouquinho do gosto do nosso estado, da nossa terrinha, né, para os pernambucanos que estão aqui, os nordestinos em geral que estão aqui em São Paulo, mas também para os paulistanos que conhecem um pouquinho também do bolo de rolo. E é até uma forma também de matar a saudade de quem está aqui já há um tempo, que está distante de casa. E isso é muito ligado à memória afetiva, né? Quem está lá, sabor, lembra da avó, lembra da mãe, né? Lembra de casa. É uma forma de se reaproximar, de se reconectar com Pernambuco, né? Sim. A gente sabe e escuta muito isso, que ele reúne as pessoas em volta da mesa, né? A comida afetiva tem esse papel, né? Tem essa função
né? De reunir as pessoas em volta da mesa, de criar memórias. Então, é um prazer muito grande ter esse toque de afeto naquilo que a gente faz. Com certeza. E eu quero fazer um ciúminho no pessoal que tá em casa e provar um pedacinho, pode ser? Com certeza. Esse aqui, ó, você pode comer até todo. Não fala isso, que eu acredito. Esse é o autêntico bolo de rolo pernambucano. Muito feito bom, por mãos pernambucanas, né? Muito bom mesmo. Vocês não têm noção, não. Meninas, muito obrigada por nos receber aqui. Contar um pouquinho da história de vocês. E ó, compartilhar um pouquinho dessa maravilha com a gente, viu? Acho que até eu vou comer um pedacinho também. Por favor. E ó, pra vocês, é muito bom. Vocês que estão em casa, Frank, como diz o pessoal do Nordeste, um beijo e um cheiro pra todos vocês. Tchau, tchau. Cheiro Aqui, pra ó, todo mundo. continuo comendo.